Estimados irmãos aqui presentes, bem como também aqueles que nos acompanham através da transmissão desta Santa Missa, neste quinto domingo da Páscoa. Hoje a reflexão da liturgia nos convida a refletir sobre a Igreja. À luz do ressuscitado, a Igreja é quem continua a missão de Cristo, testemunhando Jesus Cristo. E o ressuscitado caminha à frente da Igreja, o ressuscitado vive na Igreja. Mas as leituras nos mostram com clareza qual é a missão da Igreja, qual é a identidade da Igreja, a Igreja que somos nós, como nos falou São Pedro na segunda leitura de hoje. A Igreja que somos nós, este edifício espiritual edificado, formado como pedras vivas que somos cada um de nós, ungidas por Cristo. Portanto, nós somos chamados a refletir sobre a nossa identidade, que é a nossa identidade cristã, o nosso caminho enquanto igreja que caminha rumo à salvação. O Evangelho nos mostra duas realidades importantes da igreja. A primeira delas, a igreja celestial. Jesus fala que Ele voltará para junto do Pai e que Ele irá preparar um lugar para nós. E quando Ele tiver preparado este lugar, Ele nos levará com Ele, para que onde Ele estiver, nós também estejamos, para que todos estejam unidos a Ele, para que todos estejam unidos ao Pai. Portanto, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar então este lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. Aqui está a primeira realidade da igreja triunfante, da igreja celeste, da igreja do céu, estabelecida por Cristo, que é sempre a rocha, a pedra angular, a pedra outrora rejeitada e que agora tornou-se a pedra principal. É nele, é nesta pedra, é em Cristo que foi edificada a igreja, a única igreja de Deus, a igreja que se torna visível na terra, mas também a igreja celeste, a igreja do céu, a partir da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, este lugar que o Senhor preparou para nós é o céu, a igreja triunfante, a Jerusalém do alto. Portanto, aqui a primeira característica da igreja, a igreja do céu, mas também a igreja da terra, esta mesma igreja presente na terra. E aí, na segunda parte do Evangelho, Jesus nos apresenta esta igreja, que se dá pela fé. Conhecer a Jesus é conhecer o Pai, e conhecer a Jesus significa realizar as obras que Ele faz. Portanto, as obras que Jesus faz, nós também podemos fazê-la pela fé, se estivermos em comunhão com Ele, unidos a Ele. E aqui o sentido da igreja terrena, a igreja presente neste mundo, que é sinal da presença de Jesus, através dos seus ministros, através da sua ação, através da sua missão. Portanto, Jesus diz no Evangelho: vejam, em verdade eu vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço. Quem é que faz as obras de Jesus até hoje no mundo? A igreja, que somos nós. Portanto, a igreja realiza as obras de Jesus, porque crê nele, porque acredita nele. Jesus também fez as obras do Pai, porque estava unido ao Pai. Portanto, a nossa união com Cristo nos faz também realizar as obras de Cristo. Portanto, quem me vê, vê o Pai, disse Jesus. Porque quem via Jesus, via o Pai, as obras do Pai, a ação do Pai que se tornava visível nas ações de Jesus. Como é que nós sabemos que o Pai é misericordioso, se nós nunca vimos o Pai? Por que sabemos que o Pai é amor?
como sabemos que o Pai é misericordioso? Como sabemos que o Pai está sempre atento às necessidades dos seus filhos? Como sabemos que o Pai quer nos conduzir a todos para a salvação eterna? Como é que nós conhecemos o Pai? Através do seu Filho Jesus, das obras de Jesus, das ações de Jesus, das palavras de Jesus. E como é que então, para que o mundo creia, para que o mundo seja salvo, é necessário que o mundo creia no Pai. E o mundo crê por meio de Jesus Cristo. Mas para que o mundo creia em Jesus Cristo e no Pai, Ele nos deixou a sua igreja. Então, através da pregação da igreja, da ação da igreja, conduzida pelo Espírito Santo, ela torna presente as obras de Jesus. Por isso Jesus diz aos apóstolos, os primeiros que deram seguimento à igreja, os primeiros que deram continuidade à igreja, os primeiros que levaram a igreja pelo mundo afora: em verdade eu vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e ainda fará maiores do que estas, porque estão unidos ao Pai, estão unidos ao Filho pela fé. Portanto, a igreja, ela realiza as obras de Jesus, a igreja do céu e da terra, a mesma e única igreja, a igreja que se torna visível neste mundo através das pedras vivas que somos nós, e a igreja celestial para a qual nós caminhamos. E depois as duas leituras nos mostram a visibilidade dessa igreja, como essa igreja foi se tornando visível no mundo, como que essa igreja foi se manifestando no mundo, como que essa igreja foi se organizando, se estruturando no mundo, à luz da fé, na ação do Espírito Santo. A primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos nos fala muito bem de alguns traços que caracterizam a verdadeira igreja, a igreja de Jesus Cristo. Quais são essas características? A primeira, que seja uma igreja santa, embora formada por homens pecadores. Mas a igreja é santa. A igreja é santa e pecadora, como nós costumamos dizer, como nós professamos. Porque a igreja é santa, porque ela vem de Cristo, ela vem de junto de Deus. A igreja é santa porque ela é a manifestação de Deus no mundo, por isso ela é santa. Mas ela também é pecadora, porque esta igreja santa é constituída, estruturada, e formada no mundo, se torna visível no mundo através dos batizados, que somos nós, homens e mulheres pecadores, e que, de certa forma, por mais que o pecado está em nós, também está em nós a santidade de Deus, pelo batismo, a fé, a graça. Portanto, a característica da igreja santa e também, embora formada de homens pecadores. A segunda característica é uma comunidade estruturada hierarquicamente. Porém, a hierarquia da igreja se organiza a partir do serviço. O serviço da autoridade daqueles que compõem a igreja, o serviço da autoridade daqueles que fazem parte da igreja, é sempre exercido em diálogo com os irmãos. Mas a igreja de Jesus, presente na igreja católica, ela é constituída hierarquicamente. Não é uma democracia, mas uma hierarquia. Por quê? Porque na igreja, os membros que a compõem são escolhidos, eleitos pelo próprio Deus. É Ele quem constitui, é Ele quem elege, é Ele quem consagra. Portanto, uma igreja hierárquica, não uma hierarquia segundo a lógica humana, mas uma hierarquia divina, onde cada um exerce uma função e todas as funções sempre em benefício dos outros. Portanto, uma igreja sim, hierárquica, mas sempre estabelecida no diálogo, né? Uma igreja sinodal, como nós temos sempre ouvido essa palavra. O que significa a palavra sínodo? Sínodo em latim quer dizer caminhar juntos. A igreja teve sempre por
característica a sinodalidade. A verdadeira sinodalidade é aquela que nós vimos na primeira leitura de hoje. O que é uma igreja sinodal? Uma igreja que, a partir de uma realidade, a partir de uma necessidade, a partir de um problema, ela se reúne e dialoga e procura então estabelecer, a partir da dificuldade que encontra, uma norma, uma direção. Os apóstolos reuniram em sínodo. O primeiro sínodo da igreja foi esse que nós vimos na primeira leitura de hoje. Os apóstolos se reuniram, os que vieram de origem grega diziam, que estavam queixando-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário, no atendimento às necessidades das viúvas, as necessidades materiais. E aí então os apóstolos se reuniram em sínodo, se reuniram e refletiram à luz da fé, da palavra de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Eles então decidiram escolher 7 homens para que pudessem, 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e resolveram encarregá-los dessa tarefa, a fim de que os apóstolos pudessem se dedicar inteiramente à oração e ao serviço da palavra, à pregação. E estes 7 homens, que são os primeiros diáconos da igreja, os primeiros diáconos que foram escolhidos e eleitos, consagrados pela imposição das mãos dos apóstolos, e para servir as mesas, para dar assistência às viúvas. Por isso, vejam, meus irmãos, 2 elementos muito importantes aqui da igreja. O primeiro, a sinodalidade. Por isso sempre houve o sínodo na igreja, o sínodo dos bispos. Por que se chama, por que se dá justamente sínodo dos bispos? Porque os apóstolos são os legítimos sucessores dos apóstolos. Então a igreja teve sínodo desde o seu início até hoje. A igreja se reúne em sínodo, e o sínodo sempre tem a importância, o sínodo sempre tem a intenção de refletir sobre algo da igreja, e a partir dali decidir em comunhão o que seja melhor para o bem da igreja. E a outra característica importante, vejam, a igreja do céu e a igreja da terra. A igreja não está só voltada para as coisas do céu, a igreja não está só voltada para a salvação das almas, a igreja também está voltada para a saúde do corpo e da alma, do céu e da terra. Por isso vejam que bonito o início da nossa igreja, preocupados com a pregação da palavra, com as orações, com a missão que é específica dos apóstolos. Eles então reuniram-se em sínodo e decidiram escolher e ordenar homens para o serviço assistencial da igreja, o serviço às viúvas. Quem eram as viúvas? Os pobres daquele tempo, as que passavam necessidades. Assistir, levar lá cesta básica, ajudá-las, criar condições para que elas pudessem ter uma vida digna. Então os apóstolos nomearam esses diáconos para isso. O diácono não é para o altar, para o serviço do altar. O diácono é para o serviço assistencial da igreja aos mais necessitados, aos mais pobres. É assim que surgiu o diaconato na igreja, e assim como todos os outros ministérios, Portanto, vejam, a igreja nunca está só voltada para o espiritual, também para o material, também para as necessidades reais das pessoas. E sempre foi assim, desde quando ela iniciou-se, desde quando ela começou a se estruturar hierarquicamente. E assim a hierarquia, sempre a serviço, começou a ser organizada na igreja, para que uns se dediquem à pregação, outros à assistência também aos mais pobres, aos mais necessitados. E também a importância
desta igreja que se coloca a serviço. Todo ministério na igreja é serviço. Nenhum ministério na igreja surge por si mesmo. Todo ministério na igreja, toda função, todo ministério na igreja, ele surge a partir de uma necessidade. Vejam a primeira leitura novamente. Por que é que surgiram os diáconos na igreja? Por causa da necessidade. As viúvas estavam sendo deixadas de lado, segundo a leitura, e os apóstolos tinham que se dedicar à pregação, às orações, e por isso então, vamos, de acordo com a necessidade, vamos então instituir esses homens como diáconos. E assim todos os outros ministérios. Por que existem os ministros da Eucaristia na igreja? Porque eles são honrados em detrimento dos demais? Não, por causa de uma necessidade é que surgiu o ministério da Eucaristia, a necessidade de levar a comunhão aos doentes, para que o padre possa se dedicar aqui à pregação, e ele não tem condições de ir em todos os doentes, levar a comunhão semanalmente a todos os doentes, então surgiu esse ministério, o ministério dos ministros da Eucaristia, que levam, então vejam, o ministério surge a partir de uma necessidade. Por que surgiu os acólitos? Para servirem o altar, no início até para responder às orações, que era em latim, ninguém sabia, então alguns tinham que responder, e foi surgindo então os coroinhas. O que significa a palavra coroinha? Menino do coro, são os meninos que respondiam à missa, mais uma necessidade, e assim os leitores, e assim os cantores, e assim hoje nós temos as pastorais, os vicentinos, temos a pastoral da saúde, enfim, vão criando-se ministérios a partir das necessidades que vai surgindo dentro de uma comunidade. O próprio ministério ordenado, o padre, ele é ordenado por uma diocese, por um bispo, de acordo com uma necessidade, Inclusive a oração de consagração dos padres, dos sacerdotes, na ordenação, em determinado momento, a oração diz assim: abençoai e consagrai esse servo de que tanto necessitamos para o serviço da igreja. Alguém que é necessário para o serviço da igreja. Se um dia não precisasse mais de padres, se todas as igrejas tivessem padres, mesmo que alguém quisesse ser padre, não seria ordenado padre. Não precisa, já tem suficiente. Acredito que isso nunca vai acontecer. Graças a Deus, a cada dia aumenta a necessidade. Hoje é o contrário, Hoje nós necessitamos de padres. Há muitas paróquias que não têm padres, espalhadas, só no Brasil, há muitas paróquias que não têm padres, Bispos, há muitas dioceses vacantes, sem bispos. Portanto, a igreja ainda necessita de muitos operários, mas a igreja ordena a partir da necessidade. Por isso ela ordena os diáconos, os padres, os bispos, por causa daquilo que nós ouvimos na primeira leitura. De acordo com a necessidade, então, vão surgindo os ministérios e vão sendo ordenados. E a igreja faz isso até hoje, seguindo o mesmo gesto dos apóstolos, impondo as mãos. Por isso que na ordenação, o bispo impõe as mãos sobre nós, nos ordenando, portanto, nos conferindo o ministério de Cristo na igreja para o serviço dos irmãos. Portanto, meus irmãos, a segunda leitura também nos mostra um pouco sobre a igreja, falando que a igreja é esse edifício então espiritual, do qual Cristo é a pedra angular e nós os cristãos somos essas pedras vivas. Essa igreja é formada por um povo sacerdotal, cuja missão é oferecer a Deus um verdadeiro culto, uma vida vivida na obediência a Deus e no amor também incondicional aos irmãos. Nós somos esse povo sacerdotal, somos um povo ungidos, consagrados por Deus e que estamos a serviço de Deus
e a serviço dos irmãos, né? Essa é a função sacerdotal. O que é a função sacerdotal? O que o sacerdote faz? Não é oferecer um culto a Deus? Pois bem, São Pedro, na segunda leitura de hoje, diz que esse culto que nós oferecemos a Deus deve ser um culto espiritual, ou seja, da vida de cada um de nós. Quando nós nos entregamos a Deus, quando a gente se dispõe a servir a Deus e às necessidades dos irmãos, nós estamos também agradando a Deus e estamos participando desse grande culto espiritual, desse grande sacerdócio de Cristo, né? Cristo é o sacerdote por excelência. Ele se ofereceu inteiramente ao Pai e aos irmãos, à humanidade inteira. Portanto, todos nós participamos desse sacerdócio, todos participamos desse sacerdócio comum, e também alguns, como nós, padres e bispos, que participamos desse sacerdócio ministerial também, que vem do próprio Cristo. Portanto, a partir dessas leituras de hoje, tomando um pouco mais de consciência do que é a verdadeira igreja, o que é a igreja de Cristo, nós somos essa igreja. Que nós possamos assumir então essa condição da qual nós participamos, esta condição da qual nós pertencemos, que nós sejamos cada dia mais essa igreja viva, conduzida pelo Espírito Santo, guiada pelo ressuscitado e testemunha da fé também por meio da oração, por meio da pregação e também por meio da nossa solidariedade, da nossa assistência àqueles que dela fazem parte e que também porventura passem alguma necessidade. Que esta seja então hoje o nosso compromisso, o propósito desta celebração de hoje, que sejamos cada dia mais esta igreja que foi instituída por Cristo e conduzida pelo Espírito Santo e sustentada pela fé dos apóstolos. Assim seja. Amém.